Olá, aqui quem fala é Ricardo Torques e nós chegamos à 7ª questão do nosso curso de questões comentadas de direitos humanos. Nessa questão nós vamos tratar de um assunto que foi cobrado no ano de 2014, no primeiro exame de ordem daquele ano, e que trata de um assunto muito relevante que já faz um certo tempo que não é cobrado na OAB, portanto, acredito eu que tem uma grande chance de que esse assunto volte a ser retratado em provas. Nós vamos falar aqui do posicionamento hierárquico dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Nós bem sabemos que nós temos duas normas, dois dispositivos que estão lá nos parágrafos do artigo 5º que disciplinam a questão da aplicação e a questão da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. É o parágrafo 2º que trata dos tratados internacionais que eles possuem aplicabilidade imediata e direta perante o nosso ordenamento jurídico, e também lá do parágrafo 3º, que fala que em determinadas situações os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem assumir o status de emenda constitucional. Sem adiantar o assunto, vem para cá comigo ver o enunciado da questão. OAB 13º exame 2014, vejamos. Considere a seguinte informação jurisprudencial. Súmula vinculante 25 do STF. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Você já deve conhecer essa súmula, mas vejam qual que é a ideia aqui. Os debates no STF que levaram à alteração da sua própria jurisprudência e a adoção da súmula acima consagram a prevalência do Pacto de San José da Costa Rica e da proibição da prisão civil que vem disciplinada ali no artigo 7º, item 7 do Pacto. Assinale a opção correta que contém a tese majoritária que fundamentou a decisão do STF, ou seja, que levou à edição desse verbete. É o seguinte, pessoal, vejam, a questão quer saber o que levou à edição da súmula vinculante. Ela não quer saber o teor da súmula vinculante, entendeu? Ela quer saber o que levou à adoção dessa súmula. Qual que é o fundamento? E nós sabemos que o fundamento dessa súmula, ela foi extraída da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi extraída lá do Pacto de San José da Costa Rica. E aqui é o seguinte, pessoal, antes de nós analisarmos as questões, nós vamos primeiramente tratar da teoria e depois a gente vem aqui e mata a questão, você vai ver que é bem tranquila. Só que o assunto é muito relevante. Veja, quando nós falamos da estrutura hierárquica das normas no ordenamento jurídico, tradicionalmente nós montamos uma pirâmide. Nessa pirâmide nós colocamos na base as normas de inferior hierarquia e nós vamos escalonando de acordo com a hierarquia das normas. Tradicionalmente, a pirâmide hierárquica ela é composta por 3 faixas. Quais são elas? Na primeira faixa nós temos as normas infralegais, na faixa intermediária nós temos as normas legais e no ápice dessa pirâmide nós teríamos a Constituição, certo? Essa é a ideia tradicional, essa é a versão tradicional da hierarquização das normas do nosso ordenamento jurídico. Contudo, em razão do entendimento que nós tivemos aqui do STF e também em razão do que nós temos lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, nós sofremos aqui o ingresso de uma terceira faixa de normas, de uma terceira hierarquia de normas dentro da nossa pirâmide. E é justamente essa terceira faixa que justifica o entendimento e que vai cobrar aqui, que vai responder a nossa questão. Então, atenção e vem comigo. Vejam só. Representei aqui para vocês a hierarquia das normas. Nós temos no ápice, aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos começar pela base. Na base nós temos os atos normativos de caráter secundário. Esses atos normativos, eles vão buscar validade na legislação
infraconstitucional. Então, eles buscam validade no patamar imediatamente superior a eles, a sua validade, certo? Como exemplo de atos normativos secundários, nós temos os decretos executivos, nós temos as portarias, as instruções normativas. Esses atos normativos, eles se caracterizam por serem regulamentares. Regulamentares de quem? Da lei. Eles regulamentam a lei. São normas porque disciplinam condutas gerais e abstratas, porém não são normas produzidas pelo Poder Legislativo. Por quem detém a prerrogativa direta, principal, de editar normas. Uma portaria, um regulamento, ele pode ser editado pelo Poder Executivo. Ele pode ser editado pelo Poder Judiciário, por exemplo, um regimento interno. Esses atos, eles não são legais, certo? Eles não são legais, eles são infralegais, porque eles estão imediatamente abaixo das leis. Portanto, todo ato normativo de caráter secundário busca validade na legislação. Se contrariar a legislação, eles serão considerados ilegais. Vejam, é diferente. Eles são considerados ilegais, são contrários à lei, certo? Sofrem um controle de legalidade. Vejamos. Na faixa imediatamente superior, nós temos os atos normativos primários. Esses atos normativos primários vão buscar validade lá no ápice da nossa pirâmide, ou seja, na Constituição, certo? Temos como exemplo as leis ordinárias, as leis complementares e os decretos legislativos. E aqui, pessoal, prestem atenção ao seguinte detalhe. Também estão compreendidos dentro do conjunto aqui dos atos normativos primários, que são considerados também como leis infraconstitucionais, os tratados internacionais. Só que aqui você tem que prestar atenção à exceção. A exceção dos tratados de direitos humanos. Então, assim, pessoal, a regra em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, os tratados internacionais de um modo geral, é que, uma vez internalizados, eles são considerados lei infraconstitucional. Vão respeitar a Constituição, de modo que, se contrariarem a Constituição, serão inconstitucionais, mas estão ali no grupo da legislação das normas primárias. E por que normas primárias? Porque são editados, porque são prescritos por quem detém a prerrogativa de fazê-lo, ou seja, pelo Poder Legislativo ou nos casos que nós temos previstos lá na Constituição. Lembrando que no caso do Tratado Internacional, essa internalização, embora você vai dizer assim, tá, mas um Tratado Internacional, não estou falando de Tratado Internacional de Direitos Humanos, um Tratado Internacional qualquer que trate de uma relação civil, por exemplo, quando ele ingressar no nosso ordenamento, ele se submete à aprovação pelo Senado Federal. E ao se submeter à aprovação pelo Senado Federal, ele se tornaria uma lei infraconstitucional. Então, ele ingressaria aqui porque ele tem a prerrogativa de fazê-lo, certo? Mas o que você tem que saber para a sua prova? Você tem que saber o seguinte, que as normas primárias são editadas pelo Poder Legislativo, estão submetidas ao controle hierárquico pela Constituição, se não estão sujeitas, se contrariarem, são infraconstitucionais. E a regra é que os tratados internacionais, de um modo geral, se adequem, se entrem nessa categoria. Contudo, em razão daquilo que eu falei para vocês lá daquela súmula vinculante, nós temos um outro conjunto aqui que vai tratar dos tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com o quórum de normas infraconstitucionais, eles alçam um padrão hierárquico superior aos atos normativos primários. Isso mesmo, eles serão considerados, eles terão caráter supralegal. E é justamente esse caráter supralegal que nós temos no Pacto de San José da Costa Rica.
Veja, o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi internalizado antes da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, portanto, antes da edição lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, ele não foi aprovado com o quórum constitucional, nós já vamos falar disso. Em razão disso, e por interpretação, e aqui eu quero que vocês tomem nota, por interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º da CF, ele foi internalizado dentro do artigo 5º, parágrafo 2º da CF, eles possuem caráter supralegal. Supra por quê? Porque ele está acima da lei, porém abaixo da Constituição, certo? Então, aqui é o seguinte, pessoal, e daí assim, no nível superior, no ápice, nós teremos aqui, notem, a Constituição, nós teremos a Constituição Federal, certo? E nós teremos também os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com o quórum de emenda constitucional. E aqui, pessoal, são os tratados que foram aprovados seguindo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Aqui é o seguinte, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E o que prevê o artigo 5º? Ele diz o seguinte, que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados passando pelas duas casas do Congresso Nacional em duas votações, por 3/5 dos votos, são equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, a Constituição, esse parágrafo 3º, foi trazido para o nosso texto constitucional pela Emenda 45 de 2004 e, em razão disso, esses tratados, eles se internalizados nessa forma, eles possuem status de norma de emenda constitucional. Daí ficou a dúvida, tá? E todos os demais tratados de direitos humanos que foram aprovados pelo nosso ordenamento, pelas regras então vigentes, ou seja, antes de 2004, que foram internalizados, eles vão ser meras leis infraconstitucionais? O STF veio e disse assim, não são. Embora eles não tenham sido aprovados com um status de emenda, como nós temos aqui, porque não havia a previsão, eles serão considerados supralegais. Por quê? Porque o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, dá a eles um poder superior ao que tem o restante da legislação. Esse parágrafo 5º, inciso 2º, ele fala o seguinte, que a nossa Constituição, ela não deixa de lado também as demais normas e garantias fundamentais previstas em tratados internacionais de direitos humanos, dando a entender que esses tratados internacionais de direitos humanos, eles possuem grande relevância dentro da sistemática constitucional, até porque são normas materialmente constitucionais, embora não formalmente. Em razão disso, e como é o exemplo do Pacto do Protocolo de São José da Costa Rica, embora eles não possam ser equivalentes à emenda, porque eles não foram aprovados no rito do parágrafo 3º, eles foram aprovados no rito tradicional e observando o parágrafo, e em respeito ao parágrafo 2º, artigo 5º da Constituição, são considerados normas supralegais. Então vocês vejam, antes nós tínhamos 3 faixas, agora nós temos a inserção de uma terceira faixa aqui. Nós teremos na base as normas infralegais, depois as normas infraconstitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum regular, portanto, normas supralegais, e no ápice da nossa pirâmide hierárquica nós temos a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, que é o caso aí da Convenção de Nova York, que trata das pessoas com deficiência, certo? Visto toda essa teoria, vamos matar a questão, agora vai ficar fácil. Veja só, assinale a opção que contém a tese majoritária que fundamentou a decisão do STF. A natureza supraconstitucional das convenções de direitos humanos, já que essas são universais e possuem força vinculante. Não, nós não falamos em natureza supraconstitucional, né? Nós temos, pelo contrário, ela é supralegal. A natureza constitucional das convenções de direitos humanos que no Brasil decorre do artigo 2º, parágrafo 2º. Não, pessoal, não é natureza constitucional. A natureza constitucional decorre lá do parágrafo 3º.
A do parágrafo 2º é a natureza supralegal. Errada, portanto. A natureza supralegal das convenções de direitos humanos faz com que sejam hierarquicamente superiores ao Código Civil e ao Código de Processo Civil. Por que ele fala que faz referência ao Código Civil e ao Código de Processo Civil? Porque são os diplomas que tratavam da prisão civil, no caso da prisão do depositário. Então é justamente essa a resposta da nossa questão, que destaca aqui o caráter supralegal conferido ao Pacto de São José da Costa Rica. E a alternativa D diz, a natureza de lei ordinária. Não, pessoal, nós já vimos que os tratados internacionais de direitos humanos, ou eles possuem natureza supralegal, ou eles possuem status de emenda constitucional. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. É um assunto muito relevante. Como eu disse para vocês, essa alteração da interpretação do STF se espraiou nos direitos humanos, aí trazendo uma nova concepção a respeito da matéria e dando um relevo grande para a matéria e para os seus tratados e convenções internacionais. Desse modo, é só você pensar o seguinte, todo e qualquer tratado ou convenção internacional de direitos humanos que for internalizado em nosso ordenamento jurídico, eles são ou emenda constitucional, com status de emenda constitucional, ou supralegal, ou seja, eles estão acima de toda a nossa legislação infraconstitucional. Perfeito? Importante essa questão, muito relevante de conteúdo, por isso que nós dedicamos aqui um tempo extra a ela. Espero que vocês tenham gostado, continue se estudando com bastante afinco e até a nossa última questão de direitos humanos. Um forte abraço.